Graça e paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto matinal da forma que sempre começamos, orando, pedindo a direção do Senhor para este trabalho. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por mais uma oportunidade que temos de, como igreja do Senhor, estarmos reunidos para louvar e exaltar o Teu santo nome. Amém. Que o Senhor nos ajude em tudo que hemos de fazer. Ilumine os Teus servos que hão de fazer a parte da meditação. Que o Senhor fale a cada lar aqui representado e aqueles que hão de ouvir futuramente este trabalho e ver esse trabalho gravado. Também abençoa cada acampante, abençoa aqueles que ainda hão de chegar, que o Senhor os traga debaixo da Tua paz. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, porque é feita em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista no Salmo 46, ele faz uma declaração belíssima acerca do nosso Deus. Ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário, lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Venham ver os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. É chamar a equipe de louvor, mas a equipe desfalcou, não foi? Chegou. A equipe de louvor está com a palavra. Ainda bem que a equipe é grande, olha. Vamos começar com uma satisfação, um dia lindo e com esses galhos secos também, né? Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador é uma flor a brilhar. Olhar, olhar, olhar. Os rios crescerão
centro de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios cresceram, os ramos, se eles cresceram, Senhor nosso Deus, pelos alimentados para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Vamos contemplar o dia lindo e a satisfação vem em seguida, né? Amém. Um dia lindo. Essa é uma liga que se coloca né? Dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometia estar. Doce alegria, posso então sentir. Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso Todos juntos em um só louvor, cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Veio ao mundo, vai ser parte da paz. Ele foi pecado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. por isso Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. por isso todos Todos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. podemos aceitar? Ok. Satisfação ver a Cristo não haver. Já visto só de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação, Perdão para mim, não ter medo. não tem medo. Satisfação.
É nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém. Pastor não vem, a turma vai cantar. Vamos cantar mais um que eu tenho que chamar ele lá. Pronto. O evangelista tá aqui? Não. Vamos cantar mais um. Vamos aqui. Mas tem fera, Leão de Judá. Essa aqui é muito alto. Ok, então vamos lá. Celebrar com o jogo. É a satisfação do jogo e a celebração também. Os homens fazem o eco comigo, os homens. Sempre vai com júbilo, Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Saber que o Senhor é Deus. E a sua vontade. E a sua fidelidade. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, a palavra está com o pastor. Mas se eu quiser falar, a gente canta. Irmãos, o diácono evangelista teve um probleminha lá de pressão, não sei se é alto, não sei se é baixo, aí precisou repousar. Então essa parte introdutória ele não fará. Então nós vamos passar para o estudo propriamente dito, a palestra com a nossa irmã Rosimar. Antes dela estar trazendo, eu pediria ao esposo dela que fizesse, vem aqui fazer uma oração, vem os dois, né? Fazer uma oração, para assim estarmos começando a palestra. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para Te honrar, glorificar, louvar, render glória. Te agradecemos primeiramente por tudo que tem feito até agora, durante esse retiro. O Senhor esteve na direção dos pastores, dos colaboradores, das irmãs dos retirantes. Te pedimos também em especial hoje pela irmã Rosimar, que vai trazer o estudo sobre a Tua palavra, Senhor. O Senhor fale pela boca dela, palavras edificantes que possam ajudar a nós a aplicarmos em nossa vida. Palavra essa que é a palavra de vida, palavra de libertação, palavra de salvação. E para que nós, ao ouvirmos também, possamos, doravante daqui para frente, levar outras pessoas, levar as pessoas que não estão aqui presentes hoje, que estão lá nesse mundo afora, que não ouviram a Tua palavra ainda, Senhor, e que precisam ouvir, para que o Espírito Santo atue nela e elas possam ser transformadas, regeneradas e salvas pelo sangue de Cristo, Senhor. É por isso que nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas e continue na direção de todo esse trabalho até o término desse retiro, em nome de Jesus, amém. 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 Graça e paz, meus irmãos. Amém. É assim, com alegria muito grande no meu coração, que eu estou aqui hoje, né? Recebi o convite do pastor da igreja para trazer uma palavra sobre a questão do cumprimento de missão. O trabalho que eu preparei aqui em 10 slides
ele tem o tema restauração da alma e o cumprimento de missão. Só que antes de nós iniciarmos, eu quero fazer assim uma abertura no sentido de que, teologicamente falando, há duas linhas para explanar sobre essa questão, que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, e em outras passagens na Bíblia também consta, com relação a esse entendimento de corpo, de alma e de espírito. Então, teologicamente falando, tem duas correntes. Uma chamada dicotomia, é aquela que une a concepção, o conceito de alma e espírito como se fosse a mesma coisa. E uma outra seria a tricotomia, que para efeito didático de entendimento desse processo de crescimento, de santificação humana, ele vai trazer uma compreensão separada. Espírito é uma coisa, corpo é uma coisa e alma é outro conceito. Então temos aí dois aspectos, ambos têm respaldo bíblico, ambos têm toda a fundamentação bíblica, né? E no final, na realidade, dicotomia, alma e espírito sendo uma coisa e corpo outra, ou corpo, espírito e alma, ambos, dicotomia ou tricotomia, estão relacionados com a nossa existência, com a nossa construção, com o ser humano completo, edificado, né, que recebe o selo da salvação e inicia o processo de salvação para quê? Para que um dia possa se encontrar na eternidade com o Senhor, completo como ser humano, né, tendo como referência sempre Jesus Cristo. Eu trouxe aqui uma abordagem dentro da tricotomia, né, que eu acho assim, bem interessante para efeito didático e de entendimento, né, tanto nessa questão da gente compreender por que o salvo em Jesus Cristo, pelo entendimento nosso, fundamentado na Bíblia, não perde salvação, né? E o que é essa chamada santificação, né? E por que não perde salvação se receber o selo? Né? Por que uma pessoa, de repente, levanta a mão publicamente ou não, aceita Cristo, converte ao Senhor Jesus Cristo, daqui a pouco algo aconteceu na vida, sai do caminho? O que é isso? Né? Como é que a gente entende isso? Então, assim, devido a essa abordagem e outros pontos, é que nós elaboramos aqui, está vinculada essa questão de corpo, alma e espírito, né? A chamada de tricotomia dentro de uma abordagem teológica. Repetindo, quem tem uma compreensão de que corpo e espírito é a mesma coisa, está dentro do ser humano, é o ser humano com a totalidade. Do outro lado também. Tranquilo? Então tá. Restauração da alma e o cumprimento de missão. O texto básico aqui que eu escolhi foi esse aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa abordagem que o apóstolo Paulo traz, porque ele está dizendo aqui que a nossa preocupação é dentro de uma totalidade, para a honra e glória do Senhor, para que no futuro, quando nós formos nos apresentar para o Senhor, porque o crente no Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia relata, também vai passar por um juízo final, né? Também vai estar frente a frente com o Senhor. Então é bastante interessante isso, porque leva-nos a compreender da responsabilidade que nós temos, né, com essa salvação que nós já recebemos. E como é que a gente está lidando com isso? Eu coloquei aqui um slide trazendo esses dois processos que nós recebemos durante a nossa existência aqui na Terra. Da conversão ao processo de santificação. O primeiro procedimento é esse aqui, né? O que é a conversão? O encontro nosso com Jesus Cristo. Independente da gente ter nascido na igreja ou não, em algum momento, né, esse pecado original ao qual nós nascemos com ele, é permitido, né, pela bondade e misericórdia de Deus, que a gente passe por esse renascimento espiritual. Que a gente se converta a Cristo. Que a gente muda a rota da vida que a gente está tendo e pega uma outra. Logo, vai haver uma religação, né, nossa com Deus, sempre por meio de Jesus Cristo. Automaticamente, o percurso da nossa vida tem que ser alterado. Recebemos o selo do Espírito Santo, desse ato da conversão em Cristo.
O espírito, o nosso espírito, ele recebe um selo, né? O selo da salvação. É por isso que esse selo, ele não, o nosso espírito sendo selado em Cristo, esse selo ele não é desfeito. Deus não é um Deus de dar e por tirar. Nós somos selados, né? Como se fosse, fazendo uma analogia, aqui na terra, como fazendeiro, né? Que tem gado, que tem vaca, e tem outro fazendeiro do lado, todo mundo tem vaca, eles vão selar o seu gado para não misturar com o outro, né? Então tem o selo do proprietário daqueles animais, né? A identificação do dono, A né? identificação do dono, perfeito. Nós temos dono, né? O nosso espírito tem dono. Nós não estamos vulneráveis aqui na terra, sujeitos a qualquer espírito dos potestades e principados que estão vagando sobre o mundo, buscando alma para tragar. Nós temos donos, nós somos selados. Nós, consequentemente, temos um novo nascimento espiritual. Logo, essa salvação ela não é perdida. O selo sendo registrado no nosso espírito, eternamente estaremos com o Senhor. Agora tem a nossa responsabilidade. Esse primeiro quadro aqui, nós não temos mérito nenhum, porque é Deus que nos escolheu, é Deus que está fazendo isso conosco. É uma relação vertical de Deus para conosco. O outro lado é santificação, aquele lá a responsabilidade é nossa. Lá somos nós. Santificação é processo. Recebi o selo aqui, e eu não fui, aí não morri, né? Não passei pelo processo de morte, vou continuar vivendo aqui na Terra. A minha existência aqui na Terra tem que estar vinculado a essa questão desse processo de santificação. E o que é processo de santificação? É crescimento. É o meu crescimento espiritual aqui na Terra. É a busca pela minha maturidade psíquica. A minha mente precisa evoluir, a minha vontade tem que mudar, os meus pensamentos têm que serem alterados, né? Meus sentimentos têm que serem mudados. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura em Cristo, somos filhos, somos selados. Então não podemos ter uma vida negligente, né? Cheio de comportamentos que não convêm com esse selo que nós obtivemos pela cruz em Cristo. Renovação da mente, busca pelo aperfeiçoamento. É por isso que a gente congrega, é por isso que a gente lê a palavra, é por isso que a gente ora, por isso que a gente utiliza essas ferramentas da leitura da palavra, da oração, do louvor. Tudo isso são o quê? São formas para que nós, enquanto pessoas, possamos avançar, crescer, termos intimidade com o Senhor, adorarmos. E com isso, a nossa mente vai o quê? Vai sendo alimentada por conhecimentos da palavra, por meio da sabedoria que vem do alto. Perseverança e longanimidade nesse processo é fundamental. Por quê? Porque esse processo de santificação, de crescimento, ele não vem igual para todo mundo. Tem pessoas que são convertidas ao Senhor e dão uma virada de 380 graus, outro de 180, outro de 90, outro de 30 graus na vida. E nem para todo mundo vem igual. É por isso que tem pessoas que têm um avanço, outros menos. Né? Vai depender do quê? Vai depender do investimento que a pessoa está fazendo nela mesma, da entrega, da dedicação, da busca no Senhor. Perseverança e longanimidade é fundamental nesse processo. Isso está acontecendo na alma. Por quê? Porque se nós recebemos o selo do Espírito Santo e a gente não perde, o nosso espírito tem dono, a nossa integridade tem dono. Mas aquilo lá, essa santificação, como sendo uma responsabilidade humana, isso está acontecendo na nossa mente, na nossa vontade, no nosso sentimento. Deus criou o ser humano de forma especial. Por quê? Porque de todas as criaturas que Deus criou, tanto a espécie vegetal, animal e humana, aquele que veio diferenciado foi o ser humano. Né? A imagem conforme a sua semelhança. Né? Então, nessa perspectiva, nós, seres humanos, somos totalmente diferentes, né, dos outros animais. Por exemplo, o gato, né? O gato ele vai fazer as suas necessidades, ele pode estar na terra, na areia, no cimento, na madeira. Ele fez a necessidade fisiológica dele, a patinha dele vai cobrir, né? Que é automático, ele está tombado geneticamente para aquela atitude. O ser humano, não. O
ser humano vai raciocinar onde vai puxar descarga ou não vai. Né? O ser humano, ele raciocina, ele pensa, porque o ser humano é completo. Né? Nós somos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Então, nessa perspectiva aqui, nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, essa estrutura física aqui, ela vai estar o quê? Ela vai estar interagindo com o mundo físico por meio dos nossos sentidos, por meio do tato, por meio do olfato, da visão, da audição, do paladar. O corpo, ele se comunica com esse mundo físico dessa forma, através dos sentidos. Por isso que é dito, né? Eu sou convertido no Senhor Jesus Cristo. Tem que prestar atenção em quê? Naquilo que os olhos vão ver, o que vai ouvir, né? Por quê? Porque esses sentidos, eles são instrumentos de quê? De absorção do mundo externo para interiorizar. Né? Então, essa seleção do que a gente vai assistir, do que a gente vai ler, do ambiente onde a gente vai estar, né? É no sentido de que a gente não brinque com fogo, né? Não atrapalhe o nosso processo de crescimento, para que a gente não comece a colher desse mundo que está envolvido aí por forças malignas, que está envolvido por questões culturais, venham a interferir nesse nosso processo. É dentro dessa perspectiva. A nossa alma aqui, mente, vontade, emoção, pensamentos, né? A vontade é o poder volitivo, né? É esse querer humano. E a emoção, o sentimento. Como é que a gente deve lidar com isso nesse processo de santificação? O espírito é a parte aqui considerada a parte mais interior do ser humano, é aquela parte que se conecta com Deus. É onde a gente ora ao Senhor em espírito e em verdade. É onde a nossa consciência maior com o Criador é conectado. O poder da intuição também está muito vinculado a essa questão. E a comunhão com o Senhor. Meu amor, muito obrigada. E a comunhão com o Senhor. A gente vai participar, vai orar no Senhor. É lógico que nós vamos usar o pensamento, para isso vamos usar o sentimento. Só que nós precisamos de o quê? Estar em comunhão com Ele, estarmos desenvolvendo dentro de nós uma concepção de fé. A fé é algo abstrato, é algo individual. A fé está vinculada com aquilo que a gente vai exercitar para buscar o Senhor em espírito. E não simplesmente usar um pensamento racional, normal, achando que a gente pode racionalizar coisas espirituais. Conservar, o texto inicial fala, conservados íntegros e irrepreensíveis. Significa o quê? Estarmos sem manchas, evitarmos desenvolvimento de problemas de ordens psíquicas na nossa vida, pensamentos depreciativos, ansiedade, uma carga de dores, né? Todas essas sensações, elas estão vinculadas à alma. Psicanaliticamente falando, a gente vai dizer que quando a ansiedade ela bate no ser humano, essa ansiedade ela está relacionada com o quê? Com a pressa que nós temos no dia seguinte para resolver aquilo que tem que ser resolvido hoje. Então, a gente antecipa problemas. A gente termina idealizando alguns resultados e sobrecarregando a mente. Tudo isso está acontecendo nessa esfera da racionalidade humana. Então, a ideia aqui é nós buscarmos como seres humanos de uma integralidade, conservar corpo, alma e espírito, conforme o apóstolo Paulo fala, sem manchas. Né? E problemas tem, claro que temos, somos humanos limitados, mas a ideia é reconhecimento, é busca de cura, de libertação, dentro daquilo que atrapalha o nosso crescimento, para a honra e glória do Senhor e automaticamente para o cumprimento da nossa missão aqui na Terra. Dá atenção a cada uma delas a fim de mantê-las em equilíbrio. A cada uma delas quem? Corpo, alma e espírito. Nós, enquanto seres completos, feitos à imagem do Senhor, nós precisamos manter isso equilibrado. Precisamos cuidar, assim, do corpo físico, ter essa preocupação. Né? Sabemos que tudo que a gente coloca pela boca tem que ser algo que possa
ser saudável para a nossa própria existência aqui. A gente não pode negligenciar. Porque como o apóstolo Paulo fala, não é só espírito, tem alma e tem corpo, então a gente precisa cuidar de uma maneira bacana. A gente não pode negligenciar. Como é que a gente vai cumprir uma missão com o corpo doente? Como é que vamos cumprir missão com a alma totalmente distorcida, cheia de ansiedade pelo dia de amanhã, né, cheia de mágoas, né, uma incapacidade de exercitar o perdão, né, uma capacidade imensa de sempre olhar para o outro e não olhar para si próprio. Isso é humano. Mas a questão é a gente identificar essas questões e perceber que a gente pode, em Cristo, mudar esse percurso, nesse processo de crescimento, identificar essas situações para que a gente possa viver de uma forma equilibrada e que a gente esteja antenado para aquilo que o Senhor Deus quer que a gente cumpra aqui na Terra. Então, começa por aqui. Não tem como. Aí eu recebi um chamado, eu tenho um chamado espiritual muito forte no Senhor e eu vou executar. Perfeito, maravilhoso. Chamou, tem que ir mesmo. Agora, precisamos compreender, nós precisamos cuidar disso aqui. A gente não pode ir de qualquer maneira. Afinal, nós somos um ser completo. Tudo está acontecendo dentro da gente. Então, assim, quanto mais a gente está trazendo esse investimento para o nosso interior, quanto mais saudáveis nós estivermos, com o nosso corpo, com a nossa mente, e para receber aquilo que o Senhor quer que a gente receba, espiritualmente falando, mais equilibrados. E melhores resultados nós vamos obter, né, nesse processo de cumprimento de missão. Doenças psicossomáticas, doenças na mente que podem afetar o corpo quando a alma está no comando. O que é isso aqui que eu coloquei, que eu não lembrava, para não esquecer alguns pontos. É óbvio que nós, seres humanos, nós temos uma probabilidade muito grande de juntarmos dentro de nós esse tipo de doença chamada de doenças psicossomáticas. São doenças que vão aparecendo lentamente na vida da gente em função de situações externas que estão acontecendo. Se casados, vou pegar alguns exemplos aqui. Se casados, ou o marido ou a esposa começa a ter algumas condutas que não são aquelas que alegram um ao outro, né, que ferem o coração. E não há a dinâmica, né, de se retratar, de pedir perdão, de fazer caminho de volta. Então, começa a acumular no coração de um, no coração do outro. A questão da tonalidade da voz, o homem, né, tem uma tonalidade. Estou pegando alguns exemplos aqui para ilustrar. Uma tonalidade de voz mais agressiva, a mulher um pouco mais frágil, né, mais sensível nesse aspecto. Porque uma coisa é a mulher levantar a voz, agora o homem levantou a voz, isso aí já soa diferente. A mulher, você pode ver, a mulher quando levanta a voz com o filho, acontece quando o homem vem, né, a mulher geralmente faz caminho de volta. A grande maioria, os homens, a sua grande maioria já se trancam, dão informação e saem de cena. Isso termina gerando marcas no coração. E o acúmulo de comportamentos fora de um contexto saudável de posturas, isso vai acumulando no interior de quem está recebendo algumas situações. Isso pode ir gerando, no decorrer do tempo, doenças psicossomáticas. Ansiedade, depressão, que começa com a tristeza. Às vezes não se dialoga porque o outro não consegue fazer isso. Melhor ficar calado e vou orar e deixar que o Senhor trabalhe. São algumas ferramentas que muitas vezes se utiliza para evitar, dentro do próprio lar, desavenças ou discussões. Então, assim, quem se cala é aquele que mais vai estar somatizando. E isso vai gerando, às vezes, distúrbio no próprio corpo. Então, assim, quando a alma do ser humano está no comando, quando eu coloquei aquilo lá para a gente fazer, até grifei ali, quando a alma do ser humano está no comando, no contexto diário, a problemática termina sendo muito grande. Porque o ideal é o quê? Que na nossa vida,
o comando da nossa vida esteja no nosso espírito em conexão com o Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa estar vencendo situações no contexto diários que são comuns estarem acontecendo. Porque se a gente deixar nossa alma no comando, desequilibra. Tem disputa, tem violência, né? E tem doenças que vão se acumulando. Então, assim, sabendo que todos nós somos falíveis, somos imperfeitos, biblicamente recomendável é que o nosso espírito, em conexão com o Espírito do Senhor, esteja em comando no lar, na nossa vida, e não a nossa alma, porque a nossa alma está em processo. E como é que a gente compreende isso na prática? Por isso que a gente recorre o silêncio, a reclamação, quando a gente está preparado para dialogar de uma maneira saudável, para que isso não saia do próprio comando. E que a gente busque, em algumas situações, por profissionais. O Senhor autoriza também. A ciência é dada pelo Senhor. Tem profissionais da mente. Tem psicólogos, tem psicanalistas. Né? Nem tudo vai se resolver pelo ponto de vista teológico. Tudo resolve. Mas se a pessoa não está conseguindo desenvolver situações da sua vida de uma maneira espiritual, pela sua fé, que não consegue, o Senhor autoriza. Tem uns que são chamados para a ciência, tem um conhecimento científico, tem profissionais que estão aí para atender, para ajudar, para retirar aquilo que está armazenado no seu nível de inconsciência, trazer a luz da consciência e ser tratado. E isso é de Deus também. Citei aqui alguns problemas, né, que podem provocar o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, síndromes em últimos estágios, suicídios, e termina tudo isso. Esses problemas, eles são gerados, na sua grande maioria, por 3 vertentes, que é medo, que é culpa, que é ódio, ira, né? Esses 3 elementos que formam um tripé, eles são, assim, cruéis quando eles estão construídos na interioridade humana. Medo. Desculpa, Desculpa, irmã. Medo, culpa, ódio, ira. São 3 elementos, assim, terríveis para que o ser humano possa ficar estacionado dentro do processo que se encontra. É por isso que tem que ser tratado. Tratado no Senhor, pode sim, com certeza. A Bíblia é um livro incrível, que quando a gente desenvolve a fé no que está registrado ali, funciona, que é uma maravilha. Não está funcionando comigo, porque a minha fé ela está estacionada diante de tantos problemas. Buscar ajuda. Buscar ajuda. O que a gente não pode é ficar preso naquilo que a nossa mente, a nossa vontade, nossos pensamentos, nossos sentimentos estão ali, que nos estaciona. A gente não pode ficar ali, porque é um perigo. Porque crente também passa por depressão. Não é porque recebeu o selo da salvação que não vai ter problema. Vai ter sim. Vai ter sim, porque nós estamos em processo de crescimento. E devido a várias situações que acontecem na vida, eles podem atacar a gente. Então a gente precisa, muitas vezes, sair do casulo e buscar ajuda. Quando a nossa fé ela não está conseguindo alcançar pela palavra, para que a gente saia daquele percurso que a gente está vivendo. O espírito é a parte mais interior do ser humano que tem sido negligenciado. Aqui é para nós, servos, né, do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente negligencia muito essa questão do nosso espírito, da nossa conexão com Deus, da nossa comunhão, né, o nosso processo subjetivo, né, de relação, de intimidade com Deus. Porque se a nossa alma, se nós estamos passando por situações e a gente não negligencia essa questão espiritual, a gente consegue caminhar com uma velocidade muito grande e isso não pega. Porque a nossa fé é exercida, vem o problema, vem, e a gente está ali orando, está ali colocando aos pés do Senhor. Então, assim, quando o espírito não é negligenciado para se conectar com o Senhor,
por meio de uma consciência saudável, por meio da busca de sabedoria no Senhor, e principalmente por meio de uma comunhão, a gente vai passando e vai saindo disso aí. A gente não estaciona. Medo vai embora, a culpa vai embora, se perdoa, se tira aquilo do coração, fica limpo e começa tudo de novo. Porque a parte espiritual não é negligenciada e ela é fundamental para que a gente possa alcançar forças aqui na Terra para cumprir a nossa missão na família, a nossa missão na igreja, a nossa missão nos nossos estudos, no nosso trabalho, e tudo aquilo que nós somos chamados para exercitar, como pai, como mãe, enfim, a nossa própria dinâmica, né, de vida aqui na Terra. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, podem se manifestar, tá bom? Porque senão eu pego assim e vou embora sozinha. Coloquei aqui uma parte interessante, peguei alguns versículos bíblicos, onde está falando sobre essa questão da alma. A nossa alma, ela interage com a esfera psicológica. Eu quero começar aquele textozinho lá embaixo que eu coloquei, que a psicanálise, ela aponta que a mente do ser humano é formada pelo consciente, pré-consciente e inconsciente. Eu coloquei só um pedacinho do conhecimento científico vinculado à psicanálise, onde Freud, né, e outros psicanalistas têm adentrado muito nessa questão de entendimento, de conhecimento, de como funciona a nossa mente. Aqui eu peguei aquilo que Freud, né, que é o pai da psicanálise, relata sobre essa estrutura mental que nós temos. Nós temos a nossa mente consciente, que é essa onde a gente está aqui falando, que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente escolhe, que a gente decide, né? Tudo isso conscientemente. A gente sabe o que é preto, o que é branco, o que é bom, o que não é, né? Isso aqui, nós estamos fazendo isso na nossa mente consciente. O pré-consciente é uma esfera da mente que está entre a consciência e o inconsciente. Funciona como se fosse um filtro de algumas sensações que a gente vai sentindo e que, às vezes, a gente não sabe nem o que é. O inconsciente é algo impenetrável, né? A ciência não conhece nem muito, né, sobre aquilo que está adentrado lá no nosso id, na parte mais profunda da nossa mente. Entretanto, é lá no inconsciente que estão guardados, armazenados, toda a nossa história de vida, desde o momento que nós fomos fecundados, desde o momento que nós estamos lá, um embriãozinho ainda na barriga da mãe, que a gente está recebendo todas as influências maternas. E a gente está sentindo tudo. Depois a gente nasce, a gente é bebê, vai crescendo, e os nossos sentidos vão se afinando, vai observando, e tudo que a gente está vendo, está ouvindo, está falando, está estudando, está aprendendo, está sendo armazenado no inconsciente. É como se fosse uma grande esponja que você coloca dentro da água, ela absorve. O inconsciente, ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Viveu, registra lá dentro. É por isso que uma pessoa que teve contato com drogas, pessoa que muito cedo, com 13 anos de idade, entrou no mundo das drogas, e começa por um tratamento, daqui a pouco tem uma recaída. Por quê? Porque lá no inconsciente foi registrado aquela sensação. E aquela vontade, ela vai vir conscientemente. E a pessoa, ela não está sendo cuidada, a tendência é muito grande que ela caia novamente. Por quê? Porque a vontade vai vir. A sensação já foi registrada na mente. O inconsciente, ela vai mandando aquilo em forma de gatilhos para a mente consciente. É só de uma maneira bastante simplória a trazer isso aqui para dizer que o quanto que é importante nós estarmos, como o apóstolo Paulo fala, cuidando de uma forma integral do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Quando ele diz isso, ele sabe o que ele está dizendo. O tema aqui que nós colocamos de 1 Tessalonicenses, para nós não sermos negligentes com a integralidade da nossa essência da vida, que tudo é para a honra e glória do Senhor. Se nós tornamos irrepreensíveis, tanto no corpo, na alma e no espírito. Aí a ciência vem depois e traz uma informação dessa. O apóstolo Paulo falou isso sem um conhecimento científico de funcionamento didático, né, de técnicas da mente. Mas o apóstolo Paulo já trouxe isso, né, antecipadamente para nós. Nós cuidarmos do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma. Freud vem e diz isso, né, que a nossa mente está recebendo tudo. Então, assim, igreja ainda é o melhor local para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente aprender. Família ainda é o ambiente mais saudável, né? Porque
são os ambientes onde vão proporcionar a nossa vida, pelo menos é para ser assim, né? Com maior qualidade de vida. Nós colocamos aqui 3 versículos bíblicos que está falando dessa questão da alma, da vontade, desse poder volitivo, né, que nós temos, dessa questão do sentimento, dessa vontade, dessa questão da gente querer que as coisas se realizem. Salmo 139:14 diz: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, a minha razão, né, os meus sentimentos, né, tudo isso é percebido com grandeza, né, aquilo que o Senhor criou. Isaías 61:10 diz: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Aqui, novamente, é uma alma voltada, é uma vontade, né, uma mente voltada para regozijar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Provérbios 2:10. Pois quando a sabedoria entra no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Trazendo essa concepção de que a alma, ela é alimentada, né, pelo conhecimento. A alma, ela é alimentada por tudo aquilo que é de bom e agradável ao Senhor. Restaurar o equilíbrio. Quando há equilíbrio entre toda a nossa essência, toda a nossa construção, o resultado disso aí, o que é? Satisfação, não é? Paz. Os louvores aqui representaram muito bem isso. É satisfação, é paz, é sentimento que a gente está realizando, está fazendo o que deve ser feito dentro desse processo de crescimento, né? Cumprindo aquela missão que Deus colocou para nós fazermos. Porque a missão de cada um é a missão de cada um. É cada um que sabe o seu chamado. É cada um que sabe aquelas habilidades e competências que o Senhor colocou para que você execute. E às vezes a gente pensa assim que fazer missão é ir lá na Índia. É claro que é importante ir. É claro que é importante, na época, por exemplo, da Guerra Fria, da disputa, né, entre as nações. Claro que naquela época muitos se levantavam, né, para ultrapassar aquelas cortinas de ferro, né, do mundo lá do socialismo real, para que pudesse levar lá a palavra. Tudo isso é importante dentro do seu contexto histórico. Mas a missão, muitas vezes, o Senhor nos coloca dentro da nossa casa, né, como mãe, como esposa, como marido, né, chama para a igreja também, dentro daquilo que a igreja necessita, dos dons que nós temos para exercitar dentro daquele ministério. E para isso nós precisamos perceber que a gente precisa olhar para nós. Como é que eu estou para fazer a minha missão dentro de casa, a minha missão na igreja, a minha missão no trabalho, no meu trabalho? Como é que eu estou? Eu estou doente fisicamente? Eu estou doente na minha alma? Como é que está a minha relação espiritual com o Senhor? Para que eu possa crescer e avançar dentro desse pressuposto de que nós somos seres humanos integrais, somos um conjunto. O exercício do Espírito é fundamental para vencermos a ansiedade, por exemplo, por meio da oração, palavra e do louvor a Deus. A ansiedade, ela vem na nossa alma, com pensamentos, às vezes, distorcidos de muitas situações, né? A depressão, ela é um passo maior, que é provocado pela ansiedade anterior, que vem, muitas vezes, por uma tristeza sedimentada no coração. Então, assim, quando a gente, muitas vezes, não compreende como funciona, mas a gente compreende pelo Espírito que o Senhor pode nos conduzir nesse processo de cura e a gente exercita a fé, isso funciona. E a gente, inclusive, ajuda o outro que está do nosso lado também a alcançar essa cura e essa libertação. Profissionais são importantes? São. Mas se nós aprendermos a buscar o Senhor por meio dessas ferramentas, isso é fundamental, porque vem pelo Espírito. E o Espírito cura a nossa alma doente. Eu não tenho dúvida disso.
né? E a gente vai avançando, vai crescendo, e a possibilidade do nosso ministério ser eficaz, satisfatório e que agrada ao Senhor é muito maior. Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos, coloquei propósito 2 vezes, e propósito do coração. Então, assim, a palavra de Deus funciona. Agora, é fundamental a fé. É fundamental uma vontade, um pensamento, um querer depositado ali, né? Para que a gente possa compreender nessa esfera mental o grande valor que tem. E a gente possamos cantar, né? Como os irmãos estavam aqui na frente conduzindo esses louvores, né? O Senhor restabelece galhos secos, o Senhor dá satisfação. Mas se nós formos aquele galho seco, né, por exemplo, que está ali cheio de problemas, né, no Espírito, que nós temos o Espírito Santo do Senhor, que selou o nosso Espírito. E por aí a gente consegue buscar a cura que estão estabelecidas na nossa alma, nesse campo da vontade, do pensamento e desse querer nosso, que muitas vezes é totalmente ainda voltado por influências do mundo, que está armazenado no nosso nível de inconsciência, a gente não despertou para isso ainda. Eu acho muito lindo isso aqui, como ele coloca aqui, que a palavra de Deus, ela é viva, ela está em movimento, e ela é eficaz porque ela traz resultado na nossa vida. É fundamental exercitar a fé. E vai penetrando, ó, na alma, na vontade, no querer, no pensamento humano, e vai fazendo lá a faxina, né? E o Espírito vai nos levando a ter uma comunhão muito mais forte com o Senhor. E no resultado, propósito para cumprir missão. Porque toda missão que o Senhor coloca para nós tem propósito. O Senhor não coloca numa missão sem ter meta para alcançar, sem ter objetivo. Não, tudo tem um porquê. Às vezes a gente não entende demais as coisas que estão acontecendo, porque a gente recebe do Senhor e a gente vai e faz. Aqui eu trouxe aqui, mas eu já até comentei, como cumprir a missão se a alma... Tá, como cumprir a missão se a alma não está curada? Pensamento, vontade e sentimentos. Pensamento sendo conduzido por influência dos sentidos no mundo. Isso aqui é muito importante, porque se nós somos chamados para cumprir uma missão, e nessa concepção de alma que eu coloquei, né, que é composta por esses 3 elementos aqui, pensamento, vontade e sentimento. Se os nossos pensamentos, eles ainda estão sendo conduzidos por influências negativas que são trazidos para dentro de nós por meio dos nossos sentidos, aquilo que a gente está se alimentando por meio de televisão, por meio de leituras, por meio de N situações que estacionam a gente ou fazem com que a gente regrida. Isso aí, que não é edificante. Né? Estamos só alimentando uma mente cada vez mais doente, porque aquilo não tem sentido. Né? Então, a ideia é selecionar para que haja crescimento. Mundo aqui é no sentido, não cósmico, mas no sentido mesmo de influências culturais, né? Que a gente se depara toda hora, né? Por informações totalmente distorcidas, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente aprendeu, biblicamente falando, e às vezes a nossa fé enfraquece e a gente começa a buscar, né, novas considerações que ferem. Desculpa. Eu achei que estava... Eu tinha... Você pega aqui, meu filho, desliga aqui para mim, por favor. Enfim, vamos pular para o B. Eu coloquei influência aqui. Eu falei, né? Aqui. Como cumprir a missão se a alma não está curada? Não está curada nos pensamentos, né, como eu falei ainda há pouco. Não está curada na vontade. A vontade ainda está voltada para satisfações ainda do nosso ego, por questões daquilo que a gente está observando, que a gente acha interessante, que às vezes não é para nós mais, porque aquilo atrapalha o nosso crescimento.
E a gente continua ainda ali, dentro daquele paradigma ainda que já era para a gente ter avançado, e a gente continua vivendo do mesmo jeito. E a gente vai estacionando. Sentimentos ainda cheios de rancor, de mágoa, de vingança, de ódio, de culpa. Então, os sentimentos eles precisam ser curados para que a gente fique livre, liberto, tranquilos, né, em paz. Porque se eu acho, às vezes eu fico pensando sobre isso. Uma pessoa tem um comportamento que magoa a gente, que fere, é natural que a gente reaja, né, humanos, mas o que é natural é que passe no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e aquilo fica remoando, fica enraizando, fica crescendo, ao ponto de que o outro machuca a gente e eu ainda adoeço por isso. A gente já tem um problema, né? Que é a atitude do outro que nos desagradou. Aí eu pego aquilo junto mais um. Ainda vou acumular o ódio, a vingança no coração. Aí, além de um problema interpessoal que foi gerado, eu ainda construo um outro dentro de mim para gerar uma doença psicossomática. Aí não é inteligente. Aí eu sempre digo assim que é importante pensar, quem é que fez aquilo comigo? Fui eu ou foi outra pessoa? Então o problema é dela, não é meu. Então, assim, a ideia é a gente criar um mecanismo mental para a gente sair daquilo, para que aquilo não crie uma dimensão imensa, e no outro dia o sol se põe, né, e a lua vem, no outro dia a mesma coisa acontecendo, e aquilo cresce, e eu fico ansioso com aquilo, aí eu começo a me alimentar de uma maneira mais exagerada, e eu começo a tomar mais Coca-Cola, daí eu começo a comer mais massa, utilizando-se dos sentidos para eu sair de uma situação que na realidade está na alma. Então, assim, é necessário a gente rever a origem. Por sabendo a origem, a gente já percebe e já sai dessas armadilhas que são criadas para nós mesmos. João 4, 23 e 24 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu coloquei esse versículo aqui para a gente perceber, para a gente rever, no caso, né, que essa questão dessa concepção de corpo, alma e espírito, o Senhor, ele recebe a nossa adoração em espírito, com o nosso espírito em comunhão com ele, com a consciência limpa nele, não numa concepção da nossa alma cheia de situações aqui que nós não resolvemos ainda. É como se aquela oração não passasse do telhado mesmo. O Senhor não recebe. Nós estamos com a nossa alma totalmente doente, né? Pensamento totalmente distorcido, voltado ainda para aquilo que a gente está vendo e não agrada nada ao Senhor. Vontade só para satisfazer esse campo aqui, físico. Sentimentos cheios de tudo que é lixo dentro de nós. Aí a gente vai louvar, vai adorar o Senhor, cheio de situações aqui. Aí, por isso que o versículo está dizendo, né? João aqui está trazendo isso. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A gente precisa sair dessa concepção aqui e entrar numa atmosfera de comunhão com o Senhor, para que Ele possa receber. Precisa se retratar nisso aqui, rever isso aqui. É lógico que a gente não vai saber, nós estamos em processo, em crescimento, isso é tudo misturado dentro de nós, e a gente está com problema, a gente está orando, a gente está buscando o Senhor, a gente está pedindo perdão, a gente está se retratando como irmão, como parente, às vezes não é fácil, às vezes demora um tempinho, mas a gente precisa ter essa consciência do que é certo, do que é errado, do que agrada, do que não agrada. Isso é o importante. Porque às vezes o processo não é simples assim para resolver uma situação, nem dentro de nós, nem com o outro, mas o fato de termos essa consciência, a melhor maneira de agradarmos ao Senhor, isso aí é fundamental. Porque a gente está orando ao Senhor e dizendo: Senhor, aquele ponto ali, aquela mágoa ali, ainda não deu, Senhor, não estou conseguindo, aí que eu busco o Senhor. Para que o Senhor possa me compreender, né, me dar força para que eu possa ir sanando essas situações que são colocadas no dia a dia. Eu coloquei aqui três pontos, né, que teologicamente falando, a gente aprende na igreja desde muito cedo, né, que a nossa existência aqui na Terra, a gente tem que estar atento àquilo que a gente precisa estar consciente de que a gente precisa lutar. O primeiro dele não somos nós mesmos.
A gente precisa conhecer a nossa personalidade, nosso temperamento, nossos defeitos, nossas qualidades, para que a gente possa estar sanando essas irregularidades, digamos assim. Todo mundo nasceu no pecado original, né? Nós somos salvos por Cristo, entramos no processo de santificação, e nesse processo de santificação, nós vamos encontrar forças que vão estar atrapalhando esse nosso desenvolvimento. É dentro desse pressuposto aqui, que nós temos 3 dessas influências, dessas forças. Primeiro, somos nós mesmos. Somos limitados, somos frágeis e precisamos da misericórdia de Deus. E precisamos estar olhando para nós, que a situação de cada um se encontra, em que ponto que eu estou, o que eu preciso corrigir dentro de mim. O segundo são forças externas, que vêm, culturais, influências do mundo, que vêm para atrapalhar esse nosso crescimento. E o terceiro, que é aquilo que a gente não pode negligenciar, que dos 3 aí, digamos assim, é o mais perigoso. Por que é o mais perigoso? Porque com armas naturais a gente não consegue combater. E são setas de anjos caídos, de demônios, influências malignas, que eles vêm por meio de sugestões diabólicas para tirar a gente do caminho. Então, assim, o A e o B, nós mesmos e a influência do mundo, a gente, assim, até consegue refletir, pensar e ir combatendo através, às vezes, da nossa alma, né, muitas vezes. Agora, as setas malignas, a influência dele, isso aí é no Espírito, do Santo do Senhor atuando em nós. Porque no nosso natural a gente não consegue. Vai uma pessoa que recebeu, que está endemoniada, a querer exorcizar uma pessoa na tua alma, na tua vontade. Vê se você consegue. Está lidando com forças espirituais. Então, assim, é o Espírito Santo do Senhor que vem para que contribuir para que a pessoa vá lá, né, e possa fazer o trabalho espiritual de limpeza naquela alma. Então, assim, o homem natural aqui não consegue fazer esse trabalho. Efésios 6:3-16 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé espiritual. A gente não vai ter fé em nós mesmos para vencer algumas batalhas espirituais. Vou vencer uma batalha espiritual, vou ter fé em mim para isso? Vou ter fé numa outra pessoa? Não funciona. A fé é algo sobrenatural, que vem verticalmente lá do Senhor para nos revestir, para que a gente possa sair de situações que muitas vezes estão sendo utilizadas setas malignas para impedir que o trabalho do Senhor permaneça, para que a família seja destituída, para que a igreja não cresça, para que lares sejam desfeitos. É dessa maneira que eles mandam essas setas, os principados e potestades, para influenciar família, igreja, e outros setores também, que são utilizados pelo Senhor, para manter esse sistema. Para cumprir a missão para o crescimento da Igreja de Cristo. Renovação. Renovação. É necessário que nós sejamos renovados, que nós possamos estar buscando, cada vez mais o Senhor para nos ajudar nesse processo de crescimento. Não ficarmos do jeito lá, recebemos a Cristo, fomos convertidos, não ficarmos estacionados ali. Avançarmos, para que a gente possa, de fato, compreender esse chamado de Deus para nossas vidas. Não termos uma mente cauterizada. Da maneira como eu fui, deixa assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, e achar que é isso mesmo. O apóstolo Paulo, eu acho que eu coloquei aqui algum versículo, acho que é no outro, ele fala que nós precisamos estar renovando a nossa mente, desenvolvendo a salvação. A salvação a gente recebe e desenvolve. Desenvolver salvação não é que a gente vai estar desenvolvendo aquilo que a gente recebeu. Não é nesse contexto que ele está falando. É no contexto de santificação.
de santificação. Recebemos, tá, agora desenvolva, agora avance. Utilize-se disso e caminhe para frente, para o ato, para o alto, né? Subindo de degraus em degraus, até chegarmos ao ponto de nos encontrarmos com o Senhor e alcançarmos essa plenitude maior do Espírito, né? Nós só vamos alcançar lá na eternidade. A alma não tem que tomar o comando. A nossa alma, a nossa vontade, o nosso querer, nossos pensamentos, muitas vezes, eles não tem que estar no comando, sozinhos, né? Tem que estar assim, revestido dessa questão da influência do Espírito Santo no nosso espírito, para que nós possamos estar sendo fortes para poder cumprir, né, aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. Para que, Efésios 1:17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria aqui, para que possamos ver as coisas de forma diferente, da forma como Deus quer que vejamos. A sabedoria é isso, né? A gente sai daquela perspectiva nossa, do conhecimento, que a gente, não, porque eu conheço o processo, eu sei como é que é, e a gente se abastece desse conhecimento e acha que é só isso. Conhecimento sem sabedoria, Hitler também tinha conhecimento, né? Então, assim, conhecimento sem sabedoria não adianta. Tem o conhecimento, tem que ser usado para a honra e glória do Senhor. Revelação para vermos além do que o homem natural vê. Revelação é tirar o véu, né? Para que as escamas dos olhos saiam e a gente consiga compreender como é que as coisas devem ser feitas para a honra e glória do Senhor. Revelação na palavra, né? Aquela revelação de estar fechando os olhos, achando que Deus vai estar trabalhando no nosso inconsciente para trazer algo novo, né? Porque tudo já está fechado na Bíblia, o cânone está ali. O que a gente precisa saber está registrado ali. Não precisamos avançar em muitos pontos, porque são mistérios, e não vai adiantar nada para nós sabermos de algumas coisas que a Bíblia não revela. Para quê? Para estar buscando o sexo dos anjos? A Bíblia revela aquilo que é importante para o nosso momento de vivermos aqui na Terra. É o suficiente para que a gente viva de uma maneira que agrade ao Senhor e a gente viva em paz, com satisfação, né, e buscando sempre o crescimento nele e cumprindo a missão, cumprindo o chamado ao qual nós fomos. Não ter a mente cauterizada. Não ter a mente cauterizada, não ter aquela mente ainda doentia, doente. Aquele estado que nós fomos chamados no processo de conversão. Mesmo dentro da igreja, teve um dia lá que a gente falou assim, não, tanto é que a fé pública, a fé em Cristo, ela é pública, né? Independente de você nascer na igreja ou não. Em algum momento a gente deu um passo na vida espiritual com relação a Cristo. Não é a cura. Não, eu vou trazer aí. Então, assim, nesse momento que eu aceito essa conversão, às vezes eu continuo daquela mesma maneira, aqueles meus pressupostos mentais ainda, com a mente ainda cauterizada com aqueles pensamentos, cauterizada com aquela vontade, que não agradem absolutamente ao Senhor, e eu não cresço. É uma mente doente. Mente cauterizada é uma mente doente. É uma mente totalmente distorcida de saberes da palavra de Deus. São comportamentos ainda que eu tinha lá quando eu estava indo no início da minha conversão, que eu estava crescendo. Aí eu estou com 50 anos, chegando a 70 anos, eu estou com a minha mente do mesmo jeito ainda, não avancei nada. Estou pensando do mesmo jeito, com aquela síndrome, né, que eu nasci assim, vou morrer assim. Essa é uma mente cauterizada, uma mente que não avança, uma mente que não se renova, que não busca novas perspectivas. Né? Eu estou falando aqui de perspectivas espirituais, daquilo que avança na minha relação com o outro. Né? Coisas básicas do dia a dia, por exemplo, aqui. Às vezes a gente está vivendo num ambiente de igreja ou de família e tem um irmão ou uma irmã que insiste em algumas falas que o outro já olhou, né, já demonstrou de alguma maneira que aquilo dói, ou então que aquilo não é relevante, e o irmão ou a irmã continua insistindo naquilo. Ou dentro de casa mesmo. O marido está lá dizendo para a esposa, eu não gosto quando você diz isso. E aquela minha mente está tão cauterizada, está tão doente com aquele comportamento, né? Que a esposa, às vezes, não percebe aquilo. Está cauterizada, está enraizada com aquilo. Não percebeu que aquilo não é agradável para o outro. É só a mente cauterizada, uma mente doente, aquela mente que não percebe o outro, só enxerga a si mesmo. Eu gosto, eu me sinto bem com essa brincadeira, quero nem saber do outro.
Né? Então, isso é uma mente cauterizada, é uma mente ainda que não aprendeu a olhar o outro, né? Não observou que precisa avançar. E nós chegamos espiritualmente a Cristo de uma maneira e que a gente precisa ir crescendo, evoluindo enquanto pessoa, dentro de uma perspectiva de maturidade psíquica. Né? O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia o quê? Eu agia como menino. Né? E a escala é crescimento. Cumprir a missão com eficácia. Eu acho que esse aqui é o último. Cumprir a missão com eficácia, ou seja, cumprir aquele chamado qual Deus nos colocou, seja na família, no próprio trabalho, na igreja, seja onde for, porque missão é onde eu coloco meu pé. Cumprir minha missão é onde eu coloco meu pé. Eu estou vivendo o dia de hoje, eu estou aqui, né, o dia mais importante da minha vida é o hoje, né? É cumprir esse chamado. Né? Várias coisas aconteceram para eu não vir hoje. Eu já fui no banheiro 2 vezes aqui hoje. Aquele negócio, ele querendo, não. Colocado, eu vou. Várias situações vi. Vou na semana. Eu disse, Senhor, não, eu fui chamada, recebi um convite, eu posso, né, contribuir de alguma forma, eu vou. Então, assim, o dia mais importante da vida da gente é o dia que a gente está vivendo. Então, aquele dia, nós temos missões a fazer. Né? Seja em Porto Velho, seja na Índia, seja no Canadá, seja em que bairro for, mas é o dia que a gente está vivendo e a gente tem que fazer de tal maneira que a gente agrada o Senhor e a gente cumprindo, a gente está no processo de santificação, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Todos nós. Por meio do Espírito Santo que nos ajuda a ter um espírito de sabedoria e de revelação. Pela palavra. Assim poderemos ter um pleno conhecimento do Senhor para progredirmos no processo de santificação, contribuindo para o nosso crescimento e o cumprimento da missão da igreja. Esse é o último. Então, a ideia aqui é essa, né? A ideia é que nós possamos compreender que nós somos chamados pelo Senhor, isso é graça, isso é misericórdia, isso veio dele, mas ele permitiu que a gente continuasse vivo depois desse momento. Logo, a gente precisa levar a sério, né, cada um de nós, esse processo de santificação. Estamos olhando para nós, tomando cuidado sobre as influências que nos rodeiam e não tirando da nossa frente que nós temos um inimigo espiritual. Nós temos um inimigo espiritual. Esse inimigo espiritual, ele lança setas para pegar a gente. E se nós estivermos fortes no Senhor, e não é para a gente ter medo dele, né? Nós não somos orientados para isso. É só para saber, para ter conhecimento. Né? Ter conhecimento que ele age e nós estarmos antenados a isso. E conectados no Senhor, para que o Espírito Santo possa nos proteger, nos orientar e nos consolar nesses momentos de aflições que a nossa alma passa, né, no dia a dia. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E a paz que esse time em nossa alma, quem nos dá? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sinto meu Senhor. Não vai circunstâncias, não vai seu amor, também eu conquistar, alegre estou. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, Senhor, em que nós estamos aqui te adorando e te rendemos graça. Obrigado por essa palestra ministrada pela tua serva, Senhor. Faça com que essa palavra que veio direto do teu trono repercuta na nossa vida, no nosso cotidiano, para que cada vez mais nós possamos ser carta aberta, principalmente, Senhor. Amém. Que essa palavra não seja só conhecimento, mas seja revelação da tua palavra em nossas vidas, Senhor. Amém. Para que nós possamos a cada vez mais, através do teu Espírito que é santo, transparecer a tua palavra. Obrigado por este retiro, Senhor. Continue abençoando até o findar
solenidade que o principal é render graças a Ti, Senhor. Abençoe toda essa programação, perdoe nossos pecados, por favor, faça com que o pecado seja um mero acidente em nossa vida e continue nos guiando através do Teu Espírito que é santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém.